Fala, fala, bofinhos, beleza? Eu sou o professor Marcelo. Oi, eu sou o professor Nezino Neto. E estamos aqui de volta no nosso canal, quase 2 anos sem gravar aqui no nosso estúdio Eduardo Galeano. Estamos de volta e, infelizmente, por um tema muito complexo. A famosa invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Hoje a gente vai tentar desvendar um pouco desse balaio de gato que é muito denso, muito extenso, mas que a gente pode ir organizando as ideias para poder entender o que pode vir a acontecer nos próximos dias. Pois é, o dia todo aí, já há algumas semanas, a gente tem ouvido muito falar sobre uma possível invasão de Vladimir Putin à Ucrânia, e desde ontem começaram de fato alguns ataques russos à Ucrânia. E a gente vai tentar entender, na verdade, um pouco de todo o processo histórico que levou até esse ataque, beleza? Então, a Rússia, a própria trajetória do que a gente chama de Rússia, a gente já olha lá o mapa da Rússia, já vê grande, mas a Rússia um dia foi maior do que o que ela é hoje, em termos de República Federalista Russa. A Rússia ela foi um império, um imenso império dentro do território da Eurásia, do território parte europeia, parte asiática, e um dos impérios mais expansionistas que nós tivemos também na história, ou seja, um dos impérios mais bélicos, de conquistas territoriais que nós tivemos na história. O Império Czarista, o Império dos famosos Czares, um império que foi simplesmente o maior império da Europa, que apesar de ter uma parte da Ásia, e um império que você tinha basicamente o rei de todas as Rússias. As Rússias eram 3 basicamente: o Belarus, que já foi chamado de Bielorrússia, a Rússia Branca, a própria Rússia propriamente dita, que é onde ficava a sede, e a Ucrânia, que antes era chamada de a Pequena Rússia. Eu falo isso para a gente começar a entender que esses países têm um laço cultural, um laço histórico muito grande. Isso é muito importante para a gente entender a guerra atual. A própria identidade cultural dessa região, o próprio tronco linguístico, aquela região ali, os idiomas, todos são muito próximos do eslavo, que é o idioma que deriva a formação russa. Então, são povos que eles têm um laço de identidade cultural que os mantém muito próximos, e também por isso é que geram conflitos. Isso vai durar até aproximadamente 1918, que é quando estouram as revoluções, a Revolução de Fevereiro, Março, e finalmente a Revolução Bolchevique, uma revolução que acaba com o czarismo, mas que mais tarde acaba criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente a União Soviética. E aí você vai ter um problema das nacionalidades dentro da União Soviética. A União Soviética ela tinha territórios imensos, igual o antigo Império Russo, só que agora ela era um Estado, que era o Estado Soviético, que dominava diversas nações. Então, essas nacionalidades, volta e meia, elas tentavam fazer suas emancipações, romperem suas relações com a União Soviética. E eram duramente reprimidas essas manifestações de rompimento separatistas, duramente reprimidas pelo exército soviético. E isso vai trazer celeumas até os dias atuais. Tem regiões lá dentro do leste europeu que tem ainda problemas de relacionamentos diplomáticos com a Rússia, herança desse período da União Soviética, em que as ideias separatistas eram duramente reprimidas, principalmente no período stalinista, no período de Joseph Stalin. E durante o período da Segunda Guerra Mundial, justamente essas pessoas que queriam a separação com a União Soviética, essas pessoas que sofriam com a mão pesada de Stalin, acabam aderindo ou entrando a movimentos ultranacionalistas como o nazismo de Hitler. Então cresce ali um movimento nazista muito grande naquela região, justamente por ser um movimento que vai se opor à União Soviética, vai se opor ao governo de Stalin. Então ali começa a ter um movimento ultranacionalista que até hoje você vê em manifestações muitos ultranacionalistas. O movimento ultranacionalista é um dos fatos também que acabam desencadeando essa guerra atual. Um paralelo é o que aconteceu com a Iugoslávia. Você teve a Guerra Civil da Iugoslávia, grupos de extrema-direita também reacenderam as ideias separatistas dentro da Iugoslávia, inclusive com ligações fortes às ideias nazistas,
porque passou-se a ter a utilizar esses ideais de extrema-direita nazista como uma forma de confrontar o Estado soviético. E aí esses grupos se enraizaram durante muito tempo, até os dias atuais, nesses territórios. Eu estava comentando com o Marcelo, vou repassar para vocês, a ideia, eu vi uma reportagem interessantíssima mostrando um garoto, uma criança, torcedora do Dinamo de Kiev, no meio da torcida do Dinamo de Kiev, fazendo a saudação nazista. Né? O próprio diretor, um dos diretores do Dinamo de Kiev, queria dividir o estádio entre negros e brancos para poder justamente evitar tantos conflitos raciais dentro da região da Ucrânia, lá na capital Kiev. Então, essas ideias ultranacionalistas de extrema-direita também permeiam esse conflito que nós estamos vendo hoje. Exato. E dentro dessa relação Ucrânia e União Soviética, governo central da União Soviética, ainda tem um dos episódios mais polêmicos da história, né, que é justamente o episódio conhecido como Holodomor, ou a Grande Fome, que foi um período no qual milhares de ucranianos morreram por falta de alimentos. Alimentos esses que eram administrados pela União Soviética. Para muitos, houve ali um verdadeiro genocídio. Genocídio eu acho que é uma palavra forte, ainda é uma palavra polêmica, ainda não existem estudos aprofundados, porque para você poder utilizar a palavra genocídio tem que haver uma intencionalidade. E até onde é comprovado, não houve uma intencionalidade do governo soviético de fazer milhares de ucranianos morrerem de fome. Há o fato, isso aconteceu, mas foi intencional ou não, ainda é um debate dentro da academia. Hoje, a palavra genocídio dificilmente é utilizada. Outra questão é a questão geopolítica. A Ucrânia não é um pequeno país, não é um país de extensão territorial um pouco menor, muito pelo contrário. A gente tem a mania de identificar os países europeus como pequeno, porque nós vivemos num país que é um verdadeiro continente, como o Brasil. Mas só que a Ucrânia é um país com uma larga extensão territorial. Além disso, a Ucrânia ela está posicionada, sua localização estratégica lhe dá acesso, por exemplo, ao Mar do Adriático, ao Mar Báltico, a regiões de interesse comercial internacional muito importante. Então isso também contribui para os conflitos. O Vladimir Putin usa como desculpa isso também para poder invadir os territórios ucranianos. Ele usa como desculpa que o posicionamento geográfico da Ucrânia protege a Rússia de um futuro ataque em uma guerra internacional, principalmente a sua capital, Moscou. Já que a Ucrânia, fazendo parte da aliança militar da OTAN, ela ficaria agora disponível para um ataque à Rússia via seu território. Então, o posicionamento geográfico da Ucrânia ajudaria também, sendo da posse russa, ajudaria a Rússia a proteger a sua capital em um futuro conflito armado. E uma das desculpas principais de Putin é justamente uma região que é a Crimeia. A Crimeia é um ponto central. A Crimeia, que sempre foi uma região russa, é uma região habitada por russos, é uma região importante da Rússia, mas que em 1954, sob o governo de Nikita Khrushchev, a Crimeia acaba passando para o controle político da Ucrânia. Mesmo sendo habitadas por russos, até porque naquele momento, como era um país só, você não vai ter muito problema com isso. A Ucrânia passa a administrar, mesmo sendo uma região habitada por russos. Né? Só que é lógico que com o tempo, isso vai acabar causando um problema muito sério. E por que eu falo com o tempo? Porque a gente avança nas décadas, até que ocorre em 1991 a desfragmentação da União Soviética, e aí Rússia e Ucrânia passam a ser países separados um do outro. Isso. E a Crimeia é uma região importantíssima pela sua produção de gás natural. Eu até brinco, se lá você espalitar o dente na Ucrânia e o palito cair assim, jorra gás até dizer chega. A Europa depende do gás natural que vem dessa região aí do leste europeu. A Europa precisa do gás natural para que as pessoas dentro da Europa não morram literalmente de frio. Né? Os aquecedores a gás das casas europeias dependem dessa distribuição de gás. Por isso também esse forte poderio político, diplomático de Vladimir Putin dentro da Europa. A Europa também tem esse temor em relação a Putin. Só que a Crimeia, uma das maiores produtoras de gás do planeta, de gás natural do planeta, a Gazprom, vocês já devem ter visto na Champions League, por exemplo, ela em placas de publicidade, ela patrocina o Zenit, né, de São Petersburgo, lá da Rússia. A Gazprom foi um dos objetos de desejo na invasão que o Vladimir Putin fez em 2014 ao território da Crimeia. Então o território da Crimeia hoje ele foi desanexado da Ucrânia, um território hoje sob a posse russa,
e a Gazprom passou a ser uma distribuidora de gás natural agora pertencente ao Estado russo. Então você tem aí esse interesse econômico contribuindo também para essa guerra atual. Isso, e Neto falou de 2014, que é justamente a invasão de Putin à Crimeia. Vamos lembrar que em 2014 vai acontecer uma série de movimentos ucranianos anti-Rússia, anti-influência da Rússia. Né? Os ucranianos, principalmente os movimentos ultranacionalistas, novamente eles vão querer tanto o isolamento em relação à Rússia, quanto uma aproximação maior com o mundo dito ocidental, com o mundo da União Europeia. E com essa desrustificação que está acontecendo dentro da Ucrânia, há até fatos práticos, como por exemplo, é o fim do russo como uma língua oficial dentro da Ucrânia, por exemplo. Tá? E isso vai causar em Putin a necessidade justamente de invadir e anexar a Crimeia como represália a todos esses movimentos que estão acontecendo. Vamos lembrar que foi em 2014 que ocorreu um massacre ali da praça, onde mais de 100, ou praticamente 100 estudantes morreram justamente nesses protestos anti-Rússia. Tá? Então 2014 e a Crimeia são pontos muito importantes para entender o momento atual. E esse momento vai ser muito propício para a Ucrânia aproximar-se dos Estados Unidos. A Ucrânia, que estava sob ameaça constante de uma possível invasão russa, vai tentar uma aproximação com os Estados Unidos e uma aproximação com o bloco militar dos Estados Unidos, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, né, que é um bloco criado ainda na Guerra Fria, um bloco anti-União Soviética e agora um bloco anti-Rússia. Isso. É uma das formas das estratégias políticas também do outro lado. A gente fala das invasões do Vladimir Putin, mas também há um interesse militar também da OTAN em ter a Ucrânia como seu parceiro, justamente porque assim a OTAN fica cercando as fronteiras russas. É uma forma também de imposição militar através da política internacional da OTAN, que é o que faz você ter a participação, por exemplo, do Boris Johnson nesse conflito, dando o seu pronunciamento, a participação da França e da Alemanha tentando equilibrar as coisas para evitar um conflito ainda maior, que esse conflito se alargue por mais tempo, e o grande interessado da OTAN, que é o líder dos Estados Unidos da América, com Joe Biden. Exato. É justamente por envolver tantos agentes, tantos países, que se você tivesse me perguntado algum tempo atrás, eu falaria, muito provavelmente não acontecerá uma guerra. Eu não acreditaria numa possível guerra. Por quê? Porque uma guerra é ruim para todos os lados. Né? O Onesino comentou como a Europa depende muito do gás russo, mas ao mesmo tempo a Rússia também depende de vender esse gás. Por mais que a China hoje compre gás russo, não é o mesmo mercado que o mercado europeu. Isso é o comércio, são relações de mão dupla mesmo. Então, um possível conflito é ruim para todo mundo. É lógico que o discurso de uma possível guerra, aí já não seria tão ruim para todo mundo. Falando de guerra o tempo todo, Vladimir Putin estava fazendo uma cortina de fumaça para o problema da pandemia que está acontecendo lá, onde houve uma vacina que pulou etapas para ficar pronto. O próprio povo russo não confia muito na vacina russa e não estão tomando. Para os Estados Unidos é interessante, está criando uma estabilidade comercial ali na região. Então por isso que para mim eles estavam falando muito e provavelmente não fariam nada. Justamente estávamos tendo uma guerra, mas uma guerra diferente, que era justamente um modelo de guerra híbrida. O Vladimir Putin ele não invadiu antes o território da Ucrânia de forma militar, mas destruía de forma econômica a Ucrânia, ou através de proibição de entrada de mantimentos no território da Ucrânia, a intervenção internacional de comércio em relação à Ucrânia, ou os ataques cibernéticos que a Rússia vinha fazendo à Ucrânia. Então esse é um modelo de guerra que nós chamamos de guerra híbrida. E, além disso, vem a descrença popular em relação ao governo do Zelensky, lá na Ucrânia. Não é um governo muito popular, não é um governo que está tendo uma boa aceitação, e isso desestabiliza o governo local ucraniano e, junto com isso, enfatiza ainda mais as ideias separatistas. Os grupos separatistas vão ganhando mais força justamente pela fragilidade do governo ucraniano. Exato. Então, é lógico que quando a gente faz essa análise para tentar entender o conflito, isso é muito complicado para a gente, porque a proximidade histórica com o que está acontecendo
faz com que a gente ainda não consiga estudar todos os lados da melhor forma possível. É diferente você analisar uma Primeira Guerra Mundial, que ocorreu há mais de 80 anos, e a gente tem material, a gente tem fontes muito disponíveis por todos os lados para se aprofundar. A guerra da Ucrânia aparentemente está começando agora. Então, a proximidade histórica faz com que a gente possa abordar um pouco do passado, mas não consiga analisar de fato as consequências que poderemos ter. E teremos consequências, inclusive aqui para o Brasil. Consequências a longo prazo que a gente ainda não pode entender o que é que vai acontecer. Já estamos tendo lá na Ucrânia, por exemplo, porque é uma das consequências que a gente mais ouve falar em conflitos bélicos, que é a questão dos refugiados. Muitos refugiados já estão saindo da Ucrânia em direção à Polônia como uma forma de se livrar dos conflitos, das zonas de conflito lá no território ucraniano. Exato. E se hoje é uma guerra, uma aparente guerra entre Rússia e Ucrânia, essa guerra rapidamente pode ter mais participantes. Os países vizinhos vão ficar preocupados, porque se a Rússia acabou com a soberania ucraniana assim de forma tão fácil, o que é que impede Vladimir Putin de invadir outros países vizinhos? Então, possivelmente, esses países vão se precaver e vão procurar ajuda dos Estados Unidos, que vai ser muito interessante para os Estados Unidos ter o apoio de países vizinhos à Rússia. Então a gente pode ter um balaio de gato ainda maior e ter consequências ainda piores. Esperamos que essa guerra acabe logo, que seja apenas essas manobras militares iniciais de Putin, já para incentivar os grupos separatistas lá de Donetsk, de Luhansk, de Odessa, para que justamente ele tenha um retorno diplomático dessa região que vá lhe dar suporte para lhe proteger em termos geográficos e essa guerra seja cessada. Esperamos isso, mas aguardemos aí cenas dos próximos capítulos. Exato, a partir do momento que a guerra está acontecendo, dos rumos que ela poderá tomar, a gente vai aqui conversando com vocês, podem procurar a gente pelas nossas redes sociais, a rede social do próprio BFC, mas a gente está retornando, não sei se oficialmente, fixamente, mas o que não é muito complicado, mas sobre esse tema, que é um tema que me deixa particularmente muito preocupado, nos deixa muito preocupados, a gente vai sim estar comentando com vocês. Beleza, bofinhos? Então é isso que nós temos que falar. Considerações finais, Neto? Abração, eu acredito que nós teremos grandes surpresas na Copa do Mundo diante desse conflito, porque muitos países que estão envolvidos diretamente com os conflitos estarão participando da Copa do Mundo, então podemos ter brigas de torcida justamente relacionadas a esses ideais da guerra, podemos ter manifestação de jogadores que são contra o Na verdade, a gente teve o jogo ontem, Benfica e Ajax pela Liga dos Campeões da UEFA, e um jogador do Benfica, ucraniano, fez o gol, levantou a camisa e estava com a camisa do exército ucraniano. Tá? Então já ir mandando um recado, como o Neto sempre diz, o futebol é a metonímia da sociedade. Valeu, abração. Valeu, queridos, abraço.